Hoje a gente vai falar sobre voxel art. Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Vetorizaí, o canal onde você aprende sem sofrer. Eu sou a Gabi Ferraz e se você ainda não é inscrito aqui no nosso querido canal, o que você está esperando? Se inscreve agora e ativa o sininho das notificações para você sempre ser avisado do que rola por aqui. Hoje eu trouxe um tema para vocês muito legal, que é o voxel art. Se você nunca ouviu falar sobre isso, eu vou resumir para você. Voxel art é uma representação tridimensional do pixel art. Então, basicamente, o que a gente vai criar aqui hoje é pixel art 3D no Illustrator. A gente tem alguns vídeos relacionados que você pode assistir se você se interessa por esse tema. A gente tem vários tutoriais aqui sobre ilustração isométrica que vão casar muito com esse tema de hoje. Eu tenho certeza que você que é fã desse assunto vai gostar muito desse tutorial. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Tá aqui a arte que a gente vai fazer hoje. E isso daqui é uma representação tridimensional desse carinha aqui, que parece até um personagem de videogame em 8 bits. E só retomando aquilo que eu falei no início, na abertura, a voxel art vai ser a representação 3D da pixel art. Então, se isso daqui for um pixel, isso daqui é um voxel, que é o 3D desse carinha aqui. E a voxel art vai poder acontecer de várias formas. Eu vou poder ter perspectiva aplicada, vou poder fazer uma representação isométrica, onde eu não tenho distorção de perspectiva, eu tenho um ângulo de 120 graus entre uma linha e outra, então eu não vou ter restrição nesse sentido. Então o meu ponto de partida vai ser desenhando uma versão 2D da minha ilustração. E é importante que para manter essa essência do pixel art, a gente faça uma coisa simplificada. Não é uma regra, mas fica mais interessante quando a gente consegue enxergar ali a construção dos tijolinhos, a essência de pixel na ilustração. Para você fazer esse desenho, a gente tem algumas formas. E aí eu vou colocar aqui o cartão para você poder assistir o nosso vídeo sobre pixel art. Mas fazendo um resumo bem resumido, a primeira forma como a gente pode fazer é a seguinte. Eu vou criar um retângulo com uma determinada medida, que aqui eu vou colocar 100 por 100. E aí eu vou vir aqui em objeto, caminho, dividir em grade e vou pedir para que ele tenha 10 linhas e 10 colunas. A complexidade desse grid vai depender da complexidade da ilustração que você quiser fazer, tá bom? Como isso aqui é uma demonstração só para vocês entenderem, eu tô fazendo ele bem pequenininho. Com o grid pronto, eu vou selecionar essa ferramenta aqui, que é a balde de tinta em tempo real. O atalho para ela é a letra K. E vou clicar aqui em cima e tá criado o meu grupo de pintura em tempo real. Daí o próximo passo é só eu começar a selecionar cores aqui. Vou selecionar esse tonzinho rosado aqui. E aí vou fazer a pele do nosso boneco. Ó, e aí você vai arrastando e pintando. Desse jeito aqui. Você vai fazer isso sucessivamente, pintando todas as partes do personagem. E aí você já tá começando a enxergar que tá aparecendo aí um rostinho, que tá bem pequeno, porque como eu falei, esse grid aqui é só para vocês entenderem. E aí depois que você tiver isso daqui pronto, você vai vir aqui em cima e vai pedir para expandir. Em seguida, você vai pedir para desagrupar, clicando com o botão direito. Pode ser que você precise fazer isso mais de uma vez, nem sempre, assim, aqui nesse caso já funcionou, ó. Eu consegui separar o grid da minha ilustração. Com isso, eu vou ter uma ilustração que ela tá toda quadriculada, tá vendo? Eu tenho aqui o tamanho do meu pixel, ó, que tá aqui definido. E depois que eu terminar, eu preciso soldar todas as partes que são iguais. Então eu vou selecionar aqui os olhinhos e vou soldar no Pathfinder. Vou soldar o outro olhinho. Vou fazer isso com todas as partes aqui da minha ilustração, até que eu tenha esses sólidos daqui. Esse é o jeito mais trabalhoso. Um outro jeito que não é tão trabalhoso é você vir aqui em editar, preferências, guias e grade. E aqui em grade você criar um grid, tipo um grid de pixels como aquele que eu fiz lá fora, só que como a grade do Illustrator. Então, vamos considerar aqui que eu vou ter uma grade a cada 10 pixels com 2 subdivisões. E vou dar OK. E vou pedir aqui para exibir, mostrar grade. Com isso, eu tenho um grid aqui, tá? E se eu voltar aqui em exibir e pedir para encaixar na grade, eu consigo desenhar sólidos que estejam presos ao grid. E aí, desse jeito, eu não tenho uma porção de quadradinho solta depois para soldar. O importante de você trabalhar com ele preso é que você vai ter a consistência do tamanho desse pixel que você definiu. No caso, vai ser
essa unidade menor aqui, essa subdivisão do meu grid. Você vai fazer o desenho que você quiser aqui, frontalzão. Pode ser uma pessoa, pode ser um animal, pode ser um objeto, um carrinho, sei lá o que você quiser, né? Você vai fazer aqui, terminou. E aí o próximo passo é a gente fazer a versão 3D dele. Eu vou ocultar o grid aqui, porque eu não preciso mais dele, então vou pedir para não encaixar na grade e vou ocultar a grade. E aí, quando você tiver terminado, tá na hora da gente fazer a extrusão 3D desse personagem, desse objeto aqui do nosso projeto. E aí eu vou colocar o cartão para você poder assistir. A gente tem diversos vídeos sobre 3D. É um tema que eu abordo bastante aqui no Vetoriza aí. A gente vai ter muito vídeo, principalmente sobre ilustração isométrica. E a ferramenta que a gente vai usar para poder fazer a versão 3D desse personagem é justamente a ferramenta sobre a qual a gente já falou aqui nesses tutoriais que eu citei, que é a Efeito 3D Extrusão e Bezel. Então vamos começar selecionando a primeira parte, que é a parte aqui da cabeça. Até porque eu quero extrusões diferentes para cada parte. Vou começar selecionando a cabeça e aí vindo aqui na ferramenta, vai se abrir essa janela de opções e você pode escolher aqui a posição que você quiser. Se você quiser um voxel art isométrico, você vai ficar com essas 4 opções aqui da base. Dessa vez eu vou fazer diferente, eu vou ficar com essas opções aqui, vou aceitar a fora do eixo na frente, que ele já traz para mim como padrão. E aí em profundidade de extrusão, eu vou colocar 100 pontos e vou clicar dentro de qualquer caixinha aqui para a gente poder enxergar essa extrusão acontecendo. E aí, quando eu faço isso, eu começo a ver o processo acontecendo diante dos meus olhos. Por agora, eu vou manter a superfície com sombreamento plástico para eu poder enxergar, mas depois eu vou querer mexer nessas cores. E aí eu vou refazer esse processo com todo mundo. Eu vou selecionar o cap do boné. E aí, como eu quero aplicar essa extrusão com exatamente os mesmos parâmetros, inclusive a profundidade de extrusão vai ser a mesma, eu vou vir só aqui em cima e pedir para aplicar extrusão e bezel. E isso é importante você saber. Logo que você termina de aplicar um efeito, ele traz para você aqui os mais recentes. Se você der extrusão e bezel, ele vai abrir a caixa para você poder escolher os parâmetros. Se você escolher aplicar extrusão e bezel, ele vai só aplicar, repetindo exatamente as mesmas configurações. No caso é o que eu quero, então eu vou mandar aplicar. E aí, ó, eu vou começando a fazer isso com todo mundo que vai ter a mesma extrusão aqui. E aí eu vou começar a repetir o processo com todo mundo que vai ter a mesma extrusão, que é a cabeça. Então vou fazendo aqui, que eu acho que pronto, foi tudo. Boné, o cabelo e a cabeça mesmo. Agora eu vou começar minimamente a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Então o cabelo tá totalmente fora, né? Eu vou pegar esse daqui e vou jogar para trás, porque ele tá tapando a cabeça, então botão direito é enviar para trás. A orelha também tá fora, deixa ela, vou arrastar ela pro lado aqui, ainda não fiz nada com ela. E aí é só minimamente aqui pra gente começar a ver a coisa tomando, depois a gente vai ajeitar tudo melhor. E aí agora eu vou aplicar a extrusão nas orelhas. Então eu vou selecionar aqui, vou voltar com a orelha pra cá, mais ou menos onde ela tava, pra ela manter a distância aqui uma da outra. Vou vir aqui em efeito e aí eu não vou pedir pra aplicar, porque eu quero mudar, não quero que a extrusão seja exatamente igual, a profundidade seja exatamente igual. Vou pedir extrusão e bezel. E aí eu vou colocar aqui 30 pontos. E vou dar OK. Novamente, a gente vai ajeitar tudo. Só vou jogar isso daqui para trás. Vamos aplicar agora para os olhinhos. Selecionei os dois. Vou pedir para abrir. E vai ser uma extrusão bem pequenininha. Vou colocar aqui 10 pontos. Que eu quero que seja quase como um botãozinho assim, bem pequena. Vou dar OK. E aí você vai fazendo isso com todas as partes, variando as profundidades de acordo com o que você quer. Eu vou terminar só fazendo a aba do boné, que eu vou querer que ela seja bem curta. Então eu vou colocar aqui uns 40 pontos. Vou pedir para visualizar. Parece bom, porque eu não quero que ela cubra os olhos quando eu colocar aqui. Então eu vou dar OK. Quando eu tiver aplicado a extrusão em todo mundo, eu vou selecionar todos os elementos, vou ou copiar para uma outra camada, ou vou arrastar com Alt para duplicar. Seja como for, é importante você ter uma versão disso aqui como efeito, porque é isso que a gente aplicou, né? Tanto é que a gente vê aqui na aba efeito. É um efeito de extrusão, que inclusive aparece aqui no painel de aparência. Então depois, se eu quiser mudar algum valor disso, é importante que eu tenha isso daqui nessa forma, que
aqui não está expandida. Copiou, salvou lá, reservadinho. Eu vou selecionar um por um. Vou vir aqui em objeto e vou pedir para expandir a aparência. Dessa forma, eu vou tornar isso que é um efeito parte do objeto de fato. Então tá aqui, ó, tá vendo? Ele virou realmente essa escadinha aqui que é o boné. E você vai fazer isso com todos os elementos. Depois que você terminar de expandir todo mundo, tá na hora de colocar as coisas no lugar. Então eu sugiro que você venha aqui em exibir guias inteligentes ou então dê o atalho Ctrl U para poder habilitar esse snapzinho quando você junta um objeto com o outro. E aí você vai fazendo esse encaixe como um quebra-cabeça mesmo, como se fosse um Lego, na verdade, né? Que você vai encaixando uma parte com a outra. E aí, se for preciso, você dá o máximo de zoom que a gente tá vendo aqui, ó, que é 64.000, o máximo de zoom que o Illustrator vai oferecer, para poder juntar uma parte com a outra e não ficar nada desencontrado. Uma dica para você alinhar os objetos que são soltos, como os olhos, é você trazer eles aqui para a base de um objeto que seja maior, no caso a cabeça, né? E aí alinhar esse vértice daqui com a linha da cabeça. Esse processo é mais fácil quando você está trabalhando com isometria, que você vai ter o grid isométrico, sobre o qual a gente também já falou aqui no canal. E aí o grid vai ser o teu guia para posicionar as coisas, mas aqui a gente pode ir fazendo no olho assim, já que a gente não tem o auxílio do grid. E aí depois que a gente posicionar tudo nos devidos lugares, a gente pode começar a selecionar com a ferramenta de seleção direta algumas faces e aplicando a cor que a gente realmente quer que esteja aqui. Então vou aplicar aqui um por um e posso mexer aqui também no painel de cor para ficar do jeito que eu quero. E é isso, gente, tá aqui o nosso resultado final. Isso daqui é uma coisa muito divertida de fazer. Como a gente falou no início, você pode aplicar também essa técnica a cenários. Dá para produzir muita coisa legal em voxel. E se você usar a nossa dica, usa a hashtag Vetorizaí para marcar a gente no Instagram, para a gente poder conferir o que vocês estão criando. Se você gostou, se você tem alguma sugestão, se você tem alguma dúvida, deixe seu comentário aqui pra gente. É super importante a gente saber o que vocês querem ver por aqui. E as sugestões de vocês são sempre levadas em consideração na hora que a gente está montando a nossa pauta. Muito vídeo que a gente faz aqui vem de ideia que vocês dão, então deixa aqui o seu comentário. E claro, deixa também o seu joinha, isso é super importante, isso ajuda muito a gente aqui no YouTube, então deixa o seu joinha. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima. Tchau!